Bom dia, a paz. Aqui Marcos Girão. Cristo, a graça e a verdade por Marcos Girão. Amém? O título da mensagem de hoje é O vento sopra onde quer. Louvado seja Deus. Pai eterno, nos dê graça, Senhor, neste dia para ministrarmos a Tua palavra, Senhor, e fazer a Tua vontade, Pai. Que tudo seja para a honra, glória, louvor e exaltação do Teu nome, que é santo, justo e verdadeiro. Hoje e para sempre eu oro e te agradeço. Amém. Obrigado a todos vocês do canal, sempre deixando aqui a minha gratidão. E estamos juntos nessa caminhada. E todo aquele que quer nesta terra aprender de Deus, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, pela sua palavra, e tem esse canal que é um grão de areia no oceano, mas aqui nós estamos como aprendizes, estamos aqui como compartilhando nossa experiência, aquilo que nós acreditamos no Evangelho, aquilo que nós estamos cada dia aprendendo, aquilo que nós estamos buscando e aquele a qual nós estamos caminhando na sua direção, que é Jesus Cristo. Então, todo aquele que estiver participando comigo junto desse canal, nos ajude com oração e que tudo seja para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 3, diz assim, do verso 1 ao 18. Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, irmãos, ouvintes, espectadores, assistentes, homens, mulheres, crianças,
todos os que, pela graça de Deus, possam ouvir esta mensagem. Sempre com simplicidade a gente procura ser um transmissor, um comunicador, para que a graça superabunde, para que as pessoas possam entender. É isso? O ministério de Jesus Cristo, possam entender a sua missão, possam conhecer a pessoa do Cristo, a sua obra, a redenção, o milagre da piedade, a vida, morte e ressurreição. Tudo isso é o que eu mais procuro abranger dentro das mensagens. Para quê? Para te levar a um verdadeiro encontro com Cristo. Porque hoje existem muitas barreiras para nos levar até Cristo. Existe a barreira do preconceito, existe a barreira da questão social, existe muitas crenças em muitas coisas, existe situações, momentos, posições, e muitas vezes nós nos negamos ou resistimos aí a esse encontro, aí diante do encontro do Mestre, do Salvador, que é Cristo. E Nicodemos, mais ou menos aconteceu isso com Nicodemos. Nicodemos, quando Jesus veio, João Batista deu testemunho. João, o evangelista, João, o apóstolo. Ele diz o quê? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É isso? Aqui no capítulo 1 de João dá o testemunho, diz assim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Entendeu? Então, e o verbo se fez carne, 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Isso aí é a manifestação de Cristo e o testemunho do apóstolo João. E depois vem o testemunho de João Batista. João Batista diz o quê? João, aqui no 1,15, João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Então, o testemunho de João Batista: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso? É necessário que ele cresça e eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. O testemunho do apóstolo João, o testemunho de João Batista e Nicodemos, um dos homens que eram um dos maiores, não é isso? Diz assim, a palavra diz o quê? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse homem, ele tinha um conhecimento absurdo. Uma teologia completa dentro da Torá, dentro das Escrituras, os testemunhos dos profetas, o próprio momento histórico em que ele vivia, e ele teve o quê? A oportunidade, a graça de acompanhar o quê? A manifestação do verbo, a encarnação do verbo, a pessoa de Jesus Cristo. E ele viu o testemunho de João Batista, ele viu o testemunho do apóstolo João, ele com certeza soube ou acompanhou a transformação da água no vinho, o milagre em Caná da Galileia. Ele viu as pessoas afluindo ao Rio Jordão para João Batista, e depois que Jesus veio, João Batista diminuiu, entre aspas, e Cristo cresceu, e as pessoas começaram a seguir Jesus Cristo. Natanael, Filipe, João, Pedro, ele começou a chamar os homens para serem pescadores de homens, né? O ministério missionário, sacerdotal, não é isso? Sacrificial. Cristo veio fazer uma missão extraordinária. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não é isso? Para quê? Para uma obra de resgate. É isso que eu procuro sempre transmitir nas mensagens. Você entender quem você é na pessoa de Cristo. Quem somos em Cristo.
Louvado seja o nome do Senhor. A vida dele em nós, Cristo em nós, esperança da glória. Nós vivemos por fé, esperança e amor. Em Cristo nós nascemos de novo. Em Cristo nós vivemos em novidade. Em Cristo, por Cristo, para Cristo são todas as coisas. Amém? Então, eu me alegro muito no Senhor de poder ser esse transmissor, esse canal, de poder, dentro da palavra, dentro daquilo que eu entendo e acredito, dentro da minha experiência cristã, levar isso para vocês. E se vocês forem convencidos pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o vento sopra onde quer, o Espírito sopra onde quer, se não é por força nem é por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, aonde habita o Espírito de Deus, aí habita a liberdade. Então, se você alcançou essa graça, que você possa também ser um transmissor. Entendeu? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Então, quando Jesus chega no templo e faz aquele azorrague, não é isso? Com certeza, o sinédrio, os teólogos, os religiosos, os homens que tinham todo o conhecimento, porque a vinda do Messias, a manifestação do Messias, era uma coisa que em todas as Escrituras, em toda a palavra de Deus, ela é narrada. Existem tipos dentro das Escrituras, tipologias, figuras, que sempre apontam para a vinda do Cristo, do Messias. E esse homem, Nicodemos, ele teve esse entendimento, mas também ele teve uma resistência. A palavra de Deus diz o quê? Que ele, não é isso? Este de noite foi ter com Jesus. Foi ter com Jesus de noite. Por quê? Porque no coração dele, ele tinha quase que certeza, digamos assim, que Jesus era o Cristo, o Messias. No entendimento dele, no sentido dele, no coração dele, ele já tinha ouvido a voz do Espírito. E ele foi buscar Jesus. Foi uma atitude sábia dele, mas ele foi de noite. Por quê? Porque a resistência está, muitas vezes, nós não buscamos Jesus no momento certo, na hora certa, na situação certa, no dia certo, na hora certa. Por quê? Porque temos uma resistência, porque temos alguma coisa que nos impede uma posição, um emprego, uma condição, a questão da fé, a questão da própria vida. Muitas vezes você não se acha, ou não quer, ou resiste. O Espírito Santo de Deus está falando com você e você está sempre adiando. Olha, não adie o dia do seu encontro com Cristo. Não adie. É hoje, é agora. Cristo fala contigo. Cristo tem falado há milênios e milênios e milênios. Deus fazendo maravilhas, usando a igreja, usando a palavra, usando aqueles que creem, usando o testemunho da história, usando o testemunho da igreja como um todo. E a palavra está alcançando a todos. E agora nós temos ainda um mecanismo muito mais poderoso, que é a rede social. E você está ouvindo essa mensagem. É Cristo soprando no teu ouvido, é Cristo falando no teu coração. Independente de ser de noite, independente de ser de dia, de qualquer hora, a hora é agora. O momento é agora. Aí onde você está, você pode entregar a sua vida a Cristo. Amém? Então Nicodemos foi ter um encontro com Cristo. Não é isso? Nicodemos ficou pensando, este homem, quem é este homem? Meu Deus, esse homem vem, ele transtornando nossas tradições. Esse homem vem quebrando a lei, que Cristo não quebrou a lei, mas cumpriu a lei, mas eles entendiam que em certos momentos o que Cristo fazia estava quebrando a lei, mas Cristo não quebrou a lei, não vem para abrogar a lei, vem para cumprir. Cristo cumpriu a lei, a Escritura, para ele ser justo e justificador daqueles que creem nele. Ele tinha que ser um sacrifício perfeito, santo, justo, verdadeiro. Não poderia ser encontrado nele pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as tradições, os costumes, quando ele chegou no templo, fez aquele azorrague, não é isso? Transformou a água no vinho, foi um impacto muito grande. E muitos
Muitos creram, muitos resistiram, muitos duvidaram, muitos o acusaram. Já tem uma mensagem que eu preguei aqui sobre Cristo eu sou, da resistência, acusando ele, né? Duvidando de quem ele era, duvidando do que ele fazia, duvidando das suas palavras, duvidando de tudo que ele propunha. Então, não duvide, creia. O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o momento é de crer, é de avançar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aqui, Nicodemos vem conversar com ele, Jesus fala do novo nascimento, ele fica meio que sem entender, e Jesus vai falar agora da sua missão. Aqui no verso 13 ao 18, Jesus, a missão do Cristo. Olha aqui, ó. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Crucificação, Calvário. Jesus foi levantado. No Antigo Testamento, que Nicodemos entendia bem, o povo foi acometido por uma praga por causa do pecado, e Deus, por misericórdia, mandou levantar a serpente de bronze, e todas as vezes que os pecadores olhavam para aquela serpente de bronze, a praga cessava. É um tipo do Cristo crucificado na cruz. Olhai para mim, todos vós que sereis todos vós e sereis salvos. Olhar para o que ele fez, olhar para ele pregado na cruz, mas ressuscitado. Não ficou lá. Então, Jesus fala, olha, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é plano de Deus. Você é projeto de Deus, você é família de Deus, você é corpo de Cristo, você é a igreja. Mas você precisa crer e receber. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê será salvo. O que não crê já está condenado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porque ele está na direção de te salvar. De te resgatar com mão poderosa, amorosa e graciosa. A palavra está na tua boca e no teu coração. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Romanos 10 diz o quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aqueles de quem não creram? E como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Eu estou aqui como um enviado do Senhor. Alguém foi enviado para mim, eu criei, recebi e nasci de novo. O Espírito soprou, eu ouvi, ele falou, eu atendi. Ele me abençoou, eu recebi. Eu estou aqui como enviado para transmitir para você. Graça sobre graça. Graça sobre graça. É isso. É o plano de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porque Ele te ama. Jesus te ama para te salvar. Aleluia. Eu tenho repetido muito essa palavra, mas é a pura verdade, irmão. É amor, é graça. Deus amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não é você. Não é você. Incredulidade não é para você. Dúvida não é para você. Medo não é para você. Viver por incredulidade, por dúvida, por medo, não é para você. Você não foi feito com esse propósito. Deus não te fez com esse propósito para viver dessa maneira. Deus te fez para viver com fé, com esperança, com amor, com alegria, com paz, com justiça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Foi com esse propósito que Deus fez. O mundo inteiro foi com esse propósito que Deus te fez. E Deus oferece tudo, toda a criação. Deus fez para nos servir. Tudo que existe no mundo é para te servir, é amor de Deus.
Daquilo que Deus fez, que é muito bom, não falta nada para ti. Se está faltando alguma coisa para ti, é crer. Crer em quem Jesus é, no que ele fez, no que ele faz, no que ele fará na tua vida a partir de agora. E se você já crê, amém. Louvado seja Deus pela tua vida. Compartilhe. Compartilhe, semeie, pregue, abençoe. Assim é o corpo de Cristo, sal e luz na terra. Precisamos fazer a diferença. Precisamos ser um povo. Chega de tanto escândalo. É necessário que venham os escândalos, mas há por quem vier os escândalos. O que Jesus quer de nós é que nós sejamos seus discípulos. Assim como ele andou, nós temos que andar em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Buscar os dons, buscar os frutos, buscar crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Foi para isso que ele nos chamou, para fazer parte do corpo dele. E louvar e glorificar o nome dele. Amém? Então, o novo nascimento é saber quem ele é. Isso é nascer de novo. Eu agora sei quem ele é em mim, eu sei quem eu sou nele, eu sei no Deus em quem eu tenho crido. Louvado seja Deus. Crer no que ele fez. Obra extraordinária. Quando Jesus começou a fazer, porque foi ele que criou todas as coisas, você nem sonhava em nascer. E ele já te amou. Louvado seja Deus. Você é a coroa da criação. Você não está ouvindo. Você está ouvindo porque ele te deu ouvido. Você fala porque ele te deu um corpo para você falar, para você ouvir, para você sentir. Tudo para glória e louvor do nome dele. Você não fez a você mesmo. Foi Deus quem te fez para a glória e louvor do nome dele. Porque tudo é para a glória e louvor do nome dele. Para isso ele fez todas as coisas. E você fazer parte desse amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Saber o que ele é. Não é isso? Crer no que ele fez e receber a oferta, a graça. A graça. A graça. Aleluia. É o presente. É um presente, para o dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. É uma oferta. É graça. Não precisa comprar, não precisa pagar, precisa crer. Se creres e receberes, serás salvo. Depois tem o resultado dessa graça, que o resultado também é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então Nicodemos foi ter com ele à noite. E Nicodemos creu. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Depois de ouvir o que ele disse, depois de ver e saber o que ele fez, e por fim entender quem ele é, Nicodemos creu. E você? A palavra de Deus diz que ele não vai ter ninguém por inocente. Quando o evangelho for pregado em todo lugar, em todo mundo, Jesus vai voltar. Mas eu não espero Jesus voltar, porque para mim ele já voltou, ele já está aqui, ele mora aqui, ele vive em mim. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é receber o Espírito Santo. Isso é nascer de novo. Isso é viver em novidade de vida. É isso que o Jesus falou para Nicodemos. Nascer de novo é isso. É receber o Espírito Santo, a vida dele. Ele ressuscitou, vive e reina. Ele disse, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, não virá. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. A morte foi vencida. Tragada foi a morte na vitória. Ele ressuscitou, vive e reina. Só tem um pecado que ele não pode perdoar. É você não crer nele. Esse pecado ele não pode perdoar. Então, a fé faz toda a diferença. Porque a fé é o meio. Entendeu? O novo e vivo caminho, a graça. A fé é o meio para o novo e vivo caminho. Aleluia. O sangue é a propiciação, é a cobertura dos nossos pecados. É ele quem nos justifica. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então, ele falou, acredite. Ele fez, creia. Ele é, receba. Receba. Receba de verdade.
Tenha um encontro verdadeiro com Ele hoje. Tenha um encontro verdadeiro com Ele hoje. Com aquele que te ama. Com aquele que quer te dar um novo nascimento. Que é aquele que quer te dar o espírito de vida. Aquele que quer te realinhar com Deus. Aquele que quer te realinhar com Deus. Que quer te fazer um com o Pai. Que quer transformar a tua vida. Que quer resgatar a esperança. Que quer te tirar de uma posição de indiferença, de distanciamento, não, mas Ele chama para perto. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém, igreja? Eu rogo a Deus que eu possa ter podido hoje, mais uma vez, ser um transmissor de Cristo, a graça e a verdade. Cristo, a graça e a verdade. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês, que Deus toque o coração de todos vocês, que Deus fortaleça, alimente, cure, liberte, encha vocês de graça e de salvação neste dia e nesta hora. É a minha oração em nome de Jesus. Amém?